Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu queria falar para vocês de uma grande turnê. Se você curte punk, curte crossover, atenção, galera. DRI e Ratos de Porão juntos no Brasil em 2026. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Galera, só esse mês a gente teve debates com Clemente dos Inocentes sobre a história do punk no Brasil. Tivemos debate sobre François Truffaut e seu clássico Os Incompreendidos. Tivemos uma entrevista sensacional com Edir Augusto, autor de Psica. Muita coisa legal. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem acesso a 3 textos inéditos por semana, pode participar de todos os debates, tem muita coisa bacana. Galera, essa é pra você que curte punk, que curte crossover, que gosta das bandas clássicas do punk. Em março de 2026, a Maraty, a produtora da qual eu faço parte com meu parceiro Leandro Carbonato, a gente vai trazer para o Brasil uma turnê realmente vai ser histórico, né, 2 bandas clássicas do punk crossover tocando juntas. Estou falando da americana DRI, ou DRI, Dirty Rotten Imbeciles, e dos grandes Ratos de Porão. Bom, as bandas vão fazer uma turnê conjunta no Brasil em março de 2026. Os ingressos já estão à venda. O DRI toca em Porto Alegre no dia 17 de março. Depois, o Ratos de Porão se junta ao DRI e eles tocam juntos em Curitiba no dia 19, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, no dia 20 de março, em Belo Horizonte, no dia 21 de março, encerrando em São Paulo, no Cine Joia, atenção, 22 de março, DRI e Ratos de Porão. Eu queria falar um pouco sobre o DRI, né, uma banda super, super importante, que é um dos maiores expoentes, talvez junto com ali com Suicidal, eu acho, né, de um gênero que se convencionou chamar de crossover, né. Por que que chama crossover? Crossover quer dizer mistura, né, porque eram bandas que começam ali no iniciozinho, algumas no final dos anos 70, bem começo dos anos 80, no hardcore, né, no punk hardcore, e depois eles misturam o som com o thrash metal, digamos assim, o som o metal mais pesado ali que vinha da região de São Francisco, ali na Califórnia, basicamente, né, bandas como Slayer, como o começo do Metallica e tal. O DRI nasce em Houston, no Texas, mas logo eles mudam pra Califórnia, e eles começam no iniciozinho da carreira ali, como uma banda meio de punk mesmo, hardcore, ali na linha de Circle Jerks, de Black Flag e tal. Mas logo depois eles começam a incorporar alguns elementos de heavy metal, de thrash metal no som, e eles meio que criam essa fusão chamada crossover, né. Muitas outras bandas, digamos, absorvem também essas influências, assim, do thrash metal e caem muito para esse lado do crossover, né. Então, eu já falei do Suicidal Tendencies, tem também aquela famosa banda Stormtroopers of Death, o SOD, né, que era do pessoal do Anthrax, ou seja, na metade dos anos 80 ali, o crossover já é um gênero muito estabelecido, né, pegando esses 2 públicos, né, tanto o público de metal quanto o público de punk. E no Brasil, eu acho que o maior expoente do crossover, né, uma banda que realmente fez essa transição muito bem, foi o Ratos de Porão, né. Hoje é muito fácil a gente, as coisas já são muito diferentes, mas eu me lembro de um show, Ratos de Porão e Sepultura juntos, por exemplo, nos anos 80, que foi um choque para muita gente. "Porra, mas uma é uma banda punk, outra é uma banda de metal". Sim, mas eles já perceberam ali, na meados dos anos 80 ali, que tinha você poderia ser um punk hardcore ou você poderia gostar de thrash metal, e você tinha muita coisa em comum ali. Então esse show do Sepultura e do Ratos no Brasil foi muito importante, a junção das 2 bandas foi muito importante, o fato dessas 2 bandas tocarem juntas, né, e depois, por exemplo, o Sepultura tocar com Ramones, por exemplo, né. Hoje pode parecer uma coisa: "Ah, tem tudo a ver", mas na época era uma coisa difícil, galera, não era uma coisa simples, assim, existiam as pessoas eram mais ortodoxas, eu acho, existia uma separação muito grande entre punk e metal, tinha briga entre headbangers e punks e tal. Então, para uma banda como o Dirty Rotten Imbeciles, que agrada aos 2, né, aos 2 tipos de público, né, hoje essa mistura meio que acabou, felizmente, né, mas o DRI se consolidou, assim, nos últimos 40 e tantos anos como uma banda muito importante, que apela, como eu falei, tanto a galera que gosta de punk quanto a galera que gosta de metal, e criou realmente esse subgênero, assim. E eles vão tocar com o Ratos, que eu acho que vai ser uma turnê super divertida, né, vai ser muito legal ver essas 2 bandas juntas, sempre tem bandas de abertura também muito muito legais nos shows.
Então é isso, galera. DRI, Dirty Rotten Imbeciles e Ratos de Porão juntos nessa turnê. De novo, repetindo, DRI toca sozinho em Porto Alegre no dia 17 de março do ano que vem, dia 19 em Curitiba, Ratos de Porão e DRI. Depois DRI e Ratos no Rio de Janeiro, Circo Voador, atenção, Circo, dia 20 de março. Dia 21 em Belo Horizonte, no Mister Rock, e no dia 22 de março, domingo, no Cine Joia, com abertura do Questions também, DRI e Ratos de Porão. Você pode comprar seu ingresso aqui no QR Code. Não perca essa oportunidade, porque ver essas duas bandas juntas, bandas contemporâneas, né, vale a pena a gente lembrar, ambas do início dos anos 80, tanto o Ratos nascendo em São Paulo, quanto o Dirty Rotten Imbeciles no Texas, né, e eles se juntam aí para essa grande turnê, Ratos de Porão e DRI. Imperdível, galera. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops. Só esse mês a gente teve a história do punk no Brasil com Clemente, dos Inocentes. A gente tem um debate sensacional sobre a história dos discos 78 rotações. A gente vai ter no final do mês de outubro, no meio do mês de outubro, um debate sobre François Truffaut e seu filme Os Incompreendidos. Você pode ter também acesso a todo o arquivo de debates, workshops e cursos do meu site, que tem desde história do cinema, história da música brasileira dos anos 70, punk, pós-punk, grandes cineastas, Akira Kurosawa, Mojica, Cidadão Kane, tem debate sobre muitos filmes. Eu acho que vocês vão gostar bastante. andrebarcinski.com.br